Continuação do capítulo 10. A revelação de Deus ao mundo. Deus se faz história com o homem e no homem. Mas afinal, o que veio fazer Deus sobre a terra? Nós ouvimos inúmeras vezes que Ele veio nos salvar, veio para tirar o pecado do mundo. O que é o pecado? Nós o conhecemos só como algo que é proibido praticar. O que quer dizer vontade de Deus? Senão algo do qual não podemos escapar. Nós nascemos livres e desejamos a liberdade que nos desamarre de todas as regras e obrigações. O que é salvação eterna? Quando se trata de um simples ato de justiça que condena ou absolve? E que, além do mais, acontece quando a nossa vida sobre a terra chega ao fim. Qual é o princípio dos tempos, o passar dos anos e séculos e o seu fim? Tudo isto nós o procuramos através da ciência. Quase nunca encontramos um sentido que nos ofereça algo de positivo. É sempre um sentimento de culpa a nos perseguir, do qual não conseguimos nos libertar. O nosso ser religioso crente, na maioria das vezes, é um simples moralismo, às vezes muito pesado, enquanto ao nosso redor se considera vencedores todos os malandros e aqueles que sabem tirar vantagens. Enfim, o que faz este Deus sobre a terra, mesmo se feito homem? Não teria vindo por acaso para se vingar de todos os maus e eliminá-los da face da terra para criar um mundo de homens bons e honestos? Com certeza, nada disso passou pela mente de Deus. Ele veio para o que lhe pertence. O mundo foi criado por Ele e para Ele. Tudo o que existe, visível ou invisível, espírito, inteligência, afetos, amores, foram criados visando sua vinda. Ele, assim, é a história do mundo e dos seres que o povoam. Eis o porquê da sua encarnação. Fazendo-se homens, vem viver em si a vida de cada ser vivente. Para realizar isto, ele entrará em comunhão com os homens, assim como fez pela primeira vez, quando assumiu a carne humana. Ele, o Verbo eterno e imortal, deste modo, através dos homens, concretizará a história e a civilização, por assim dizer, de todo o universo. Então o Verbo, ao se tornar carne, realiza uma verdadeira aventura. Ele deve penetrar no universo material e espiritual, nas mentes, nos corações, no corpo e na psique de todo ser humano. Mas diríamos, esta vinda de Deus à procura do homem parece quase uma loucura. Ele, o bom pastor, não tira a ovelha do lamaçal ou dos espinheiros para depois abandoná-la, mas a leva para suas pastagens para alimentá-la. Isto que se chama salvação. Ela não será uma simples sentença jurídica proferida por um juiz terrível, isto é, uma condenação ou absolvição. A realidade é outra. Na verdade, no Evangelho fala-se em juízo final, onde os eleitos ficarão à direita e os reprovados à esquerda do Filho de Deus e o Filho do Homem. Isso se dará não por uma sentença, mas como consequência lógica das escolhas que nós fizemos durante a vida na terra. Deus não condena ninguém, mas quer que todos sejam salvos. Será o uso errado da nossa liberdade que decidirá o nosso destino final. Estava com sede e me deste de beber.
Estava com fome e não me deste de comer. Isto se chama, a meu ver, escolha, não julgamento, e menos ainda condenação. Afinal, então, em que consiste essa salvação que Cristo trouxe sobre a terra e gostaria que todos participassem dela? Não precisamos de imaginação e menos ainda de visões extraordinárias de um céu repleto de anjos esvoaçando ao redor do trono de Deus. Jesus, Ele mesmo nos explica em que consiste a redenção e a salvação da humanidade. Falando da finalidade de sua encarnação, Ele define o que é salvação. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, Ele, fazendo-se homem, veio trazer à terra a sua vida, não aquela recebida de nossos pais biológicos, mas a vida divina pela qual nós nascemos novamente de Deus e em Deus, da qual Ele mesmo se tornará o alimento. Quem come do meu corpo viverá eternamente, disse um dia. Até vossos pais que comeram maná no deserto, dado por Deus, morreram, mas o alimento que eu vos darei vos levará até a vida eterna. Se a salvação, portanto, consiste nesta nova vida, o que está em jogo não será mais uma absolvição ou condenação, mas uma escolha entre a vida e a morte, isto é, ou vida de Cristo em nós, que nos leva até o Pai, ou vida sem Cristo em nós, onde haverá trevas e ranger de dentes. Nisso consiste o reino de Deus, o qual não pertence a este mundo. Isto se tornou possível porque o Verbo, fazendo-se homem, assumiu um corpo. Quando os primeiros cristãos, os Gálatas de modo especial, começaram a se afastar do evangelho anunciado por Paulo, adotando um sistema religioso como religiosidade, o proibicionismo de alguns alimentos e outras formas físicas de abstenção, e a realização de outros rituais judaicos como a circuncisão, ele, Paulo, que experimentara a vida de Cristo nele próprio, escreve com claras letras: toda a perfeição que pode-se encontrar neste mundo está contida no corpo de Cristo. Naquele corpo está toda a ciência e o conhecimento de Deus e do universo. Em Cristo habita corporalmente, fisicamente, toda a plenitude de Deus, e é nele que também nos encontramos nossa plenitude e todo o conhecimento. Essa comunhão entre Deus e os homens, e vice-versa, realiza-se no corpo de Cristo, e somente porque o Verbo se fez carne. De outro modo seria impossível. Ele se despiu de todo o seu esplendor a assumir a forma humana. Trataram-no como blasfemador, porque, sendo um simples homem, se proclamava Deus. Contudo, Jesus não podia mentir. Era realmente Deus. Será no seu corpo que acontecerá a redenção do mundo. Jesus mesmo afirma: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim, e sabereis quem eu sou. Na cruz havia um corpo, não um espírito. E nós então fazemos parte deste seu corpo, e seremos mergulhados nele. Por isso Jesus se autodefiniu como o Filho do Homem. A essas alturas vem ao nosso pensamento a grandiosidade e magnificência de sermos homens, atraídos e assumidos por Deus. Em verdade, precisamos de uma imensa graça de Deus para conhecer quem Jesus e quem somos nós. Diante desta perspectiva de conhecer quem somos nós em Cristo, como se torna pequena a frase cogito ergo sum,
Penso, logo existo, que quer definir quem é o ser humano. Por causa de uma ideia encardida em nós de um Deus onipotente e infinito, será um pouco difícil acreditar que esta onipotência se encontra em um simples homem e, além do mais, destruído e escarnecido antes mesmo de ser colocado na cruz. Os muçulmanos, por exemplo, em seus livros sagrados, aceitaram Jesus como um profeta, não como Deus. Deus é grande, repetem, não cabe dentro do corpo de um homem. Seria como dizer que a inteligência capaz de conhecer os mistérios do universo não pode caber no cérebro humano por ser tão pequeno. Tendo assumido para si a natureza humana, a aventura de Deus na Terra, que entra ao vivo na história, teve que assumir a humanidade, na qual tinha vindo habitar, assim como ela se encontrava, maculada pelo pecado e dominada pela morte, último e final ato da história de todos os homens. Jesus entrou neste caos com todo o seu ser. Os hebreus celebravam todo ano a festa da purificação, quando colocavam todos os seus pecados sobre o bode expiatório. Depois o levavam para fora dos muros da cidade e o matavam. Era o bode expiatório que deixava pura a cidade, porque os pecados dos homens tinham sido descarregados sobre ele, e matando com ele, destruía também o mal, pelo menos por uma vez estavam puros. Jesus foi crucificado no Gólgota, fora dos muros de Jerusalém. Ele livremente tinha assumido sobre e dentro de si os pecados do mundo. O bode expiatório era o seu corpo visível e real, que recebeu em si os pecados e a essência do pecado, que é a alma de quem os comete. Assim Jesus, assumindo sobre si os pecados, ele, que não tinha pecado, se tornou a pura essência do pecado. Ele, que era a vida, tomou sobre si a morte, último e grande mal que atinge a terra. Por isso tinha que ser jogado fora da cidade, isto é, da convivência humana. O mal não pode conviver com a humanidade criada para a vida. Assim Deus não castiga os homens por causa dos seus pecados, mas os salva, assumindo no seu corpo humano os pecados de todos os homens e de todos os tempos e de todas as nações. Será salvação universal. Quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Eis porque quando recebemos o corpo de Cristo na comunhão, o sacerdote diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Se meditássemos um pouco certas palavras, descobriríamos que naquele momento não só nos alimentamos de Deus, mas entregamos a Ele todos os nossos pecados. Maravilhosa reciprocidade que salva